Olá Brasil, olá mundo, estamos aqui em mais uma aula das obras literárias da UEL. Quem não me conhece ainda, eu sou o professor Caio Vitor e o livro de hoje é esse daqui, Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo. Tudo bem, gente? Bom, eu já gravei esse vídeo algumas vezes, errei pra caramba o título da obra, porque eu sempre falo assim, Quarto Despejo da Carolina Maria de Jesus, e é uma obra que eu já gravei a aula, inclusive. Quem não assistiu, reveja os vídeos que já subi para vocês. Gente, esse livro aqui, na verdade, é um livro bem interessante para a gente pensar de como ele dialoga com o século XXI. Ele vai dialogar bastante com outras obras literárias da UEL, no finalzinho eu até comento sobre isso. É um livro que foi escrito na segunda metade do século XIX e que eu tenho um caráter realista, tá? Para quem não lembra, vocês já estudaram lá no ensino médio, primeiro, segundo ano, provavelmente, no terceiro vocês revisaram esse conteúdo, o realismo, e que o realismo vai se desdobrar no naturalismo. Ambas as escolas elas vão em oposição aos valores românticos, aquela idealização, aqueles felizes para sempre, uma coisa tipo do Shrek que aparecia, né? Ali não existe, tá bom? No realismo, Machado de Assis é o nosso grande nome. Eu vou ter uma produção literária que se volta para fazer crítica das mazelas sociais, mas de uma sociedade burguesa, tá? Não estou falando de uma sociedade que pertence à classe mais baixa. O naturalismo, em contrapartida, faz essa mesma crítica, só que eles vão equiparar que as mazelas da burguesia pertencem às mazelas das classes mais baixas. Então vocês vão ver que os personagens que aparecem, não só nesse livro aqui, Casa de Pensão, mas nos outros também, a maioria dos personagens são personagens que estão aí numa classe social média, baixa, alguma coisa assim. Combinado? E esse livro é bem curioso, eu tenho aqui várias anotações, então em alguns momentos eu vou olhar para baixo, tá, gente? É curioso, pessoal, que esse livro foi baseado em um fato. Então, é o que dizem por aí, né? Se chama Questão Capristano, que vai ser uma história de dois estudantes também. O amigo dele se apaixonou pela irmã, tirou a pureza dela, ele não quis casar com ela, então ele foi lá e pá, matou o cara. Isso é o que acontece, de certo modo, nesse romance. Como eu já falei para vocês, é uma vertente do realismo, tá? Só que a gente tem que pensar o que é essa vertente, né? O naturalismo em si. Então, pessoal, toda vez que eu pensar, deixa eu até ampliar para vocês que eu fiz algumas anotações e aí fica melhor para enxergar. Aqui. Se eu pensar nessa segunda metade do século XIX, eu vou ter um século aí de grandes conquistas, né? Eu tenho as teorias científicas que está ganhando um reconhecimento muito nobre naquele momento. Eu tenho também a energia que chega, eu tenho telefone, eu tenho rádio, eu tenho espiritismo que não se manifesta no naturalismo, mas também no realismo. Mas vejam que é um ano de conquistas pertinentes para a sociedade. Hoje, no século XXI, a gente dependia dessas conquistas, tá? E as teorias científicas é uma delas, a ciência em si. Então, eu tenho essa questão do cientificismo, todo mundo olhando para essas ciências, comprovando essas teorias científicas. E aqui eu elenco algumas para vocês, como o positivismo do Comte, o socialismo do Marx. Eu vou ter o evolucionismo do Darwin, que na literatura a gente usa bastante o conceito de darwinismo, em que não é o mais forte que sobrevive, e sim o mais apto. E isso pensando no contexto animal. A gente vai trazer esse conceito para a literatura no comportamento da sociedade humano. Eu vou ter o determinismo do Taine, e aí eu acho muito importante vocês observarem isso, porque o romance ele deixa em vários momentos descarado esse comportamento determinista e que não é o do Maquiavel. Então o Taine defende a ideia de que os meios justificam os fins, diferente do Maquiavel, ok? E eu vou ter nesse boom também essas teorias da psicanálise do Freud em especial, em que naquele momento eles começam a se preocupar e analisar isso daí, tá? Freud eu praticamente acho que fica muito mais forte quando eu penso no realismo com Machado de Assis, tá? Dessas teorias correntes, Kai, qual que eu tenho que ter na ponta da língua pensando nesse romance? Darwinismo e o determinismo do Taine. Essas duas, pessoal, são chave para você entender a crítica e a construção do próprio romance do Aloysio de Azevedo, tá? É um romance que foi publicado no finalzinho do século XIX, então 1883. O Aloysio de Azevedo ele escreveu várias obras, não foi a primeira dele. Quando ele começa a escrever, é até curioso, porque o seu primeiro livro ele escreve ainda com
uma influência muito grande do romantismo. Depois que ele fala, vou dar um soco agora nesse romantismo. E aí, quando ele vai para o naturalismo, ele chega com os dois pés na garganta dos românticos e trazem histórias opostas do que ele havia feito até então. E o Aldrich de Azevedo, é legal a gente parar para pensar também e conhecer um pouco da sua vida, porque parte da sua vida pessoal aparece, de certa forma, no romance. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Então, ele nasceu lá em São Luís do Maranhão, em 1857. Quando o pai dele morre, ele começa a sua carreira como escritor, oficialmente. Esse livro aqui, Uma Lágrima de Mulher, que é o livro que foi para vocês, que tem uma influência muito forte do romantismo, não tem nada, não tem essa pegada naturalista / realista, tá? E 1881, gente, e aqui eu acho importante a gente parar para pensar, que vai ser quando ele começa a escrever a tríade, né, a sua grande tríade, que é o Mulato. Ele vai escrever o Mulato, o Cortiço e Casa de Pensão. São as 3 grandes obras que pertencem ao naturalismo brasileiro e que, bom, no Ateneu tem um olhar mais burguês, no Cortiço tem um olhar mais proletário, do pobre, e aí Casa Pensão tem meio que uma mistura dos dois, tá? Então é legal a gente pensar nessa perspectiva. E aqui ainda coloco para vocês que ele, gente, vai trabalhar não só nesses romances, desculpa, mas também nos seus contos, essa visão naturalista, tá? Então isso é muito importante a gente observar isso. Aqui eu coloquei uma curiosidade em relação a um cargo que ele exerceu, né? Ele passou no concurso para ser cônsul em 1895. Ele vai morar algum tempo ali no exterior, mas eu trago essas curiosidades para a gente ver que algumas experiências pessoais vão aparecer no romance, tá? E uma outra coisa a gente pensar que, embora seja uma experiência pessoal, é uma experiência também meio que coletiva, né? Ele pertencia à classe burguesa, então eu tenho um período em que eu tinha como uma tradição reafirmar minha classe social. E essa reafirmação vinha através do título. Então eu fazia direito, ou fazia medicina, ou fazia economia. Eu estaria reafirmando minha classe social. Algo semelhante vai aparecer aqui no romance do autor. Tudo bem? Deixa eu passar aqui o slide. Tá. Elenco para vocês algumas características do autor, o que, consequentemente, são características do naturalismo / realismo. Tá? Lembre-se assim, pessoal, realismo tem uma linguagem direta, objetiva, clara. Tá? Eu tenho toda aquela descrição idealizada, aquele discurso idealizado, não aparece aqui. Então, isso vai ser incorporado na produção do autor. Então, eu vou ter uma linguagem direta, pautada nos fatos do cotidiano. Eu vou ter personagens naturalistas, né, que pertencem a essa classe social mais baixa da sociedade. Algo muito importante, vou ter uma animalização desses personagens. Então, a gente vai chamar de isomorfismo. Enquanto eu tenho alguns seres animados, como uma casa, um cortiço, sendo personificados, acordou, né, suspirou, respirou, e quando eu falar em relação aos personagens, eles vão ser animalizados, porque vem nessa perspectiva aí da ciência do ser humano como animal racional, tudo bem? E as críticas são as mais variadas, então vocês vão se deparar com personagens degradantes, né, tanto no contexto social quanto no contexto moral também, uma baita hipocrisia esses personagens. Eu vou ter questões com vícios, promiscuidade, adultério, preconceito racial, que no realismo não ficou tão forte assim essa crítica, aqui pra caramba. Prostitutas, várias prostitutas aparecem nesses romances, nesses contos, e eu tenho uma sociedade totalmente pessimista, o que é diferente do romantismo. Lembram disso? No romantismo, claro, né, gente, na poesia eu tenho uma poesia melancólica, mas se eu pensar na prosa, nos romances, eu tenho uma sociedade nada pessimista, pelo contrário, né? Feliz para sempre, sempre aparece de alguma forma ali, tá bom? Como se todos aqueles erros que o ser humano cometeu, eles fossem perdoados e agora somos outras pessoas. Isso daqui não acontece, tá bom? Deixa eu passar o slide. Tá.
Dessas características naturalistas que eu comentei aqui com vocês, vou até abrir para que vocês possam enxergar muito bem. Eu tenho algumas exemplificadas dentro do texto literário. Então vejam. O quarto respirava todo um ar triste. Então vejo que eu já tenho uma descrição de um espaço com ar triste. Aí depois vocês vão ver que o vômito do Amâncio, que é o personagem principal, secava-se no chão, azedando o ambiente. Então imagine o cheiro, já tem um lugar, uma sensação de tristeza. O cheiro, então, azedo. Na cozinha, gente, olha como fala aqui, né? As louças não foram lavadas, estão lá sem lavar, já deve estar fedendo também. Nos cantos da casa, roupa suja. Depois eu tenho jornais velhos, desbotados, pontas de cigarros que estão ali, ó, esmagados. Então, comece a observar que o autor ele traz toda uma descrição de um cenário que não é o cenário que a gente viu no realismo, não é o cenário que nós vimos no romantismo. É um cenário degradante, que ele está dessa forma devido ao comportamento dos personagens, das pessoas. Se você deixou o quarto com cheiro de vômito, é porque você vomitou ali, ou alguém que estava com você no seu quarto vomitou ali. Então, observe que isso é muito importante para a gente depois comparar com outras obras da lista do Vestibular da UEL, gente. Uma outra curiosidade é que isso já aparecia bastante no realismo lá do Machado de Assis, essa questão do parasitismo social. Caio, o que é um parasitismo social? É a pessoa se aproveitar da outra, tá? Igual um parasita. E aqui eu tenho a personagem Amélia, é uma das personagens principais também, e que ela tinha um plano todo arquitetado, não por ela, mas pelo seu irmão, pela sua cunhada, de certa forma, de se aproximar do Amâncio. Então, quando ela desperta o interesse por ele, não é por uma questão sentimental igual no romantismo, mas sim por uma questão de ascensão social, tá? E não só uma questão de social, a personagem, a Mel, já está com seus 20 e poucos anos, 23 anos, se não me engano, então ela já está velha, né? O que a sociedade pode pensar de uma moça com 20 e poucos anos e não está casada ainda? Então, e vocês vão depois conhecer e perceber que a situação financeira do irmão e da cunhada não está tão boa, então o casamento seria muito pertinente para todos, não apenas para ela, tá? E aí aqui eu tenho uma descrição, na verdade um fragmento, em que vai mostrar desse interesse, né? É um achado precioso. Ainda não há 2 meses que chegou do norte. E aí coloca, é filho único e tem a ideia de uma fortuna. Então, gente, já demonstra esse parasitismo da sociedade, em que as pessoas se aproximam não por uma questão de sentimentos, mas de interesse. Tudo bem? Então, esse é um contexto que eu quis trazer para vocês antes da obra, e a gente conhece agora o enredo em si. Então, eu tenho a segunda metade do século XIX, grandes teorias, correntes em ascensão. Para nós é importante o naturalismo, não, o determinismo do Taine, não é do Maquiavel, e também o darwinismo, né, em que o mais apto sobrevive. Olha, o que essa personagem, por exemplo, nesse fragmento que a gente acabou de ler, a Amélia, ela está se mostrando uma pessoa esperta. Isso seria o darwinismo dentro de um texto literário. Tudo bem? E aí, gente, aqui eu repeti um fragmento, desculpa. Antes de começar o enredo, eu destaco. É um romance de tese. Caio, que porra é essa? Romance de tese é um romance que ele vai defender uma ideia. Então vocês vão ver que eu tenho a grande tese defendida aqui é o determinismo, em que o meio onde você está inserido vai refletir no seu comportamento. Então, se você vive num espaço em que as pessoas desse espaço são assim, você tem determinado comportamento. Se você passa a viver num outro espaço em que as pessoas se comportam de outra forma, o seu comportamento vai ser o outro também. Então, essa é a grande sacada do romance de tese nesse caso. Ele vai defender essa tese do determinismo, certamente. Os personagens são esses daqui. Não são todos. Eu fiz um recorte bem recortado. São vários personagens. Quando começa a da pensão, tem vários hóspedes ali também. Não trouxe para vocês. Vocês encontram facilmente várias resenhas, resumos
vídeos que se voltam para o enredo da obra, não é o meu objetivo aqui. Aqui, na verdade, eu quero trazer um pouco dessa representação do enredo, tá? Essa representação social e como isso pode dialogar com outras obras da UEL, tudo bem? Fiz um recorte bem recortado, tá, gente? Que é o Amâncio, que vai ser nosso personagem principal, a Amélia, que é uma moça toda sensual, bonita, Madame Brizardi e o João Coqueiro, conhecido aí como Janjão. Eu coloco essas informações que estão ao lado, deixo eu aumentar a tela para vocês, porque são os nomes das pessoas. Então, por exemplo, quem que é Amélia? Amélia Ajuda Pereira, foi a moça seduzida no pivô da tragédia. Qual a tragédia, Caio? Da questão capristano. Lembra que eu falei para vocês que esse enredo, esse romance, é pautado num fato que aconteceu, que é essa questão capristano, tá? Então, é isso. Então, esses nomes que estão aqui ao lado, na verdade, são as referências verídicas do fato em questão. Tudo bem? Bom, para contar o enredo em si, eu sou péssimo de contar enredo, então gosto de fazer mapas conceituais. Só que fazer um mapa conceitual no PowerPoint é pior ainda, gente. Já sou péssimo mexendo na internet, no PowerPoint, então. Mas eu fiz aqui e eu espero que vocês entendam um pouco do enredo, tá? Não vou detalhar tanto, mas enfim, eu vou apontando aqui com o PowerPoint para vocês. Combinado? Deixa eu aumentar daqui. Aí. Bom, o romance, a história, ela não é linear. Ela é cheia de flashbacks, abre um parênteses ali, começa a falar de um personagem, aí volta para a realidade, aí volta, vai passar do flashback, enfim, não é nada linear. Então talvez vocês tenham uma certa dificuldade. E não é uma linguagem tão interessante, se a gente pensar nas outras obras, tá? As primeiras 20 páginas, acredito que vocês vão ter uma certa dificuldade, só que depois vocês acabam pegando um gosto pela coisa e vão seguir. Gente, eu vou ter o Amâncio aqui em 2 momentos, tá? Então a gente vai começar a interpretar esse meu mapa conceitual daqui para cá, bem? Bom, o Amâncio, tá? Ele é filho da Dona Ângela, uma mulher totalmente carinhosa, ama o filho, e o seu pai, que é o Manuel Vasconcelos, é um grosso, um cavalo. Inclusive, ele maltratava bastante o Amâncio. E o Amâncio, na escola, ele não era um dos melhores alunos. E ele ficava pé da vida, porque assim, ele errou, ele era castigado, mas quando ele não errava, ele também era castigado. E esse castigo, gente, é de apanhar, sabe? Palmadas. Então, o professor Pires, por exemplo, é um cara que bate nele inúmeras vezes. E a gente conhece, então, a Dona Ângela, a gente já começa conhecendo esses 2 personagens, mostrando o seguinte: o seu meio de convivência lá no Maranhão era conturbado, lá no norte. A mãe, muito gente boa, mas o pai, um cavalo, batia nele. O professor Pires, inclusive corrupto, né? Tem uma situação que alguém xinga a mãe do Amâncio, ele bate nesse menino, esse menino nega o professor vai e bate no Amâncio, e o professor pede pro menino bater também no Amâncio. O Amâncio fica transtornado, dá um soco na cara do Pires, né? Mas o que acontece? Os amigos vão lá, pegam o Amâncio, o professor bate nele, depois ele vai para casa, corre, chega em casa, o Amâncio apanha do pai dele. Então você vê que toda a bondade que a mãe, a Dona Ângela, tenta dar ao seu filho, ela vai se transformando em aspectos negativos, porque esse amor dela se transforma em raiva, devido aos maus tratos do pai e do professor Pires, também dos seus amigos aí, tá bom? Então a gente vai conhecer isso em determinado momento. O Amâncio sai do norte, da Estudar Medicina, na Corte Rio de Janeiro, não porque ele quer ser médico, tá? Isso é muito importante, mas porque ele quer ascender, não, ele quer reafirmar a sua classe social, né? Usar o anel e falar assim, olha, eu sou médico e pronto. Então ele chega, né? E outra coisa, uma curiosidade, ele lia bastante romances, e nesses romances ambientados no Rio de Janeiro, existia muita farra nesse romance. Então ele almejava essas histórias que ele lia. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele fica no hotel, só que depois vai entregar uma carta ao Luiz Campos. O Luiz Campos, gente, é um amigo do pai dele, da região também, e ele devia muitos favores à sua família, não só ao seu pai.
Então, no primeiro momento, o Amâncio janta com eles, janta com a dona Hortência, que é a mulher do Luiz Campos. O Amâncio já dá uma secada na coroa, gente, tá? Não, não é coroa, tem acho que 30 e poucos anos. Se o Luiz Campos tem 36, deve ter seus 34, não lembro se fala a idade ou não. Desculpa. O Amâncio janta com eles e depois acaba ficando na casa do Luiz Campos. Ele passa a morar ali. Só que aqui, gente, tem uma família totalmente recatada, né? E ele quer, né, as aventuras que ele tanto leu. E estudando, não estudava tanto tempo. Só que assim, ele estudava igual o rabito dele, tá, gente? Porque ele não levava a sério a universidade. Por acaso, tá ele lá andando certo dia, ele vai encontrar alguém que ele menos esperava, que é o Paiva. O Paiva vai encontrá-lo, um amigo, inclusive, da mesma região que ele. E o Paiva, já meio safado, já estava ali no Rio de Janeiro, vai levar uma Amâncio para sair. Nessa saída, aparece ali o Salustino Simões e o João Coqueiro. E aí, nisso, o Amâncio fica todo contente, né? A primeira saída dele com os amigos, noite boêmia. Só que, gente, ele não podia ficar tendo esse comportamento morando numa casa de família como a dos amigos dos seus pais. Afinal das contas. Nesse dia que ele vai conhecer o João Coqueiro fala que ele é casado, que ele tem uma pensão e que ele tem tantos hóspedes, e enche os olhos do Amâncio, que quer sair da casa do casal, né? Nessa saideira, gente, é engraçado a gente observar que nessa saideira do Amâncio com o Paiva, o Salustino e o João Coqueiro, a gente vai ver que o Amâncio ele vai para a pensão do Paiva, e que é esse lugar totalmente nojento, mas quando ele aceita um jantar, ele vai conhecer o João Coqueiro, ele vê que a pensão é muito melhor, e ele fica muito interessado. Então, de certo modo, é a partir desse momento que eu começo a conhecer um outro Amâncio, um Amâncio que a gente não conhecia até então, tá? Porque aqui eu tenho uma casa muito mais familiar. A partir de agora, o Amâncio sai dessa casa familiar e vai morar, então, na casa pensão, que é do João Coqueiro, com a Madame Brizard. Bom, o João Coqueiro, quando chamou o Amâncio, não chamou assim, falando, vem morar na minha casa, né, na minha pensão, porque tem lugar. Não, ele já pensou visando um casamento com a sua irmã, que é a Amélia. Então, o João Coqueiro já estava interessado em casar o Amâncio, que estava ali há tantos meses, 2 meses e pouco, com a Amélia. E a partir daqui, eu tenho um interesse do Amâncio na Amélia. Só que tudo é combinado, pessoal. Especialmente a Madame Brizard, João Coqueiro, fica dando dicas de como a Amélia deve se comportar. E ela, não que ela sinta alguma coisa por ele, mas ela está seguindo as orientações. Ela precisa casar, já está com seus 20 e poucos anos. É urgente isso. Final das contas, ela se faz toda de tímida, envergonhada, né, com algumas situações. O Amâncio e a Amélia têm sim uma relação finalmente. Aí, aos poucos, a gente vai conhecendo os personagens. A gente vê que esse João Coqueiro, que se casou com a Madame Brizard, que é mais velha que ele, muito mais velha que ele, uma conhecida da família dele, por uma questão assim de amizade, de um certo interesse entre ambos, dela não ficar solteira, e ele querer se casar porque ele perdeu os pais, estava passando um aperto, e ela que vai salvá-los. Eles vão abrir a casa de pensão e vão tocá-la junto. Só que ele é um estudante, ela já não é uma estudante, ela cuida da casa de pensão. Inclusive, ela tem outros filhos, né? Ela vai ter o César, que é um menino de 12 anos, se não me engano, e a Nini, que é uma moça já, só que é doente, não bate bem das ideias, tá? Mas, enfim, estamos no cenário da casa de pensão, como eu coloquei aqui para vocês. Nessa casa de pensão, eu vou ter o quarto do Amâncio, que era um antigo escritório, mas ele vai adorar, tá ótimo para ele. Lá que ele passa as noites com a Amélia e tudo mais. Só que eu tenho 12 hóspedes, tá? Não vou falar o nome desses hóspedes, que eu nem lembro desses nomes. Só que umas a gente tem que ter um pouco mais de atenção, que é a Lúcia. A Lúcia vai ser uma hóspede que dá muito em cima do Amâncio, tá? Então você vê todos interessados na questão do dinheiro, gente, não é amor. Observem isso.
Final das contas, o Amâncio, ele trocava cartas com a mãe e ele ficou de visitar a sua mãe, só que a Amélia não queria que ele fosse, porque ela tinha medo, assim, agora que eu tô me deitando com esse cara, ele vai visitar a mãe, eu duvido que ele volte. Ainda mais porque ele tava cagando pra universidade, né? Ele queria mais o título. Então, ele decide, o Amâncio, visitar a mãe às escondidas, e quando ele tá partindo, o João Coqueiro, muito esperto, vai lá e dá parte dele, do Amâncio, falando que ele corrompeu a irmã, em outras palavras, tá? Gente, o Amâncio é preso, meses depois ele é absolvido, o João Coqueiro fica pé da vida, transtornado, vai lá no hotel e acaba matando um Amâncio com 2 tiros, tá? No Hotel Paris. É legal falar esse nome do Hotel Paris, porque eu tenho a época lá do Belle Pocket, não sei se é assim que se pronuncia, porque é um termo francês, que eu tenho essa valorização das práticas francesas no Rio de Janeiro. Então isso acontece no Hotel Paris. O João Coqueiro, ele vai ser preso, tá? Ele, no momento, ele é odiado por muitas pessoas. Quando o Amâncio foi solto, né, foi absolvido, o Amâncio foi comemorar com muitas pessoas nesse Hotel Paris. Só que é meio foda, gente, porque, por exemplo, tem um momento lá que... Deixa eu voltar aqui. Tem um momento que o João Coqueiro tá lá na sua casa e fica as pessoas passando lá, zoando ele porque o Amâncio foi solto. Então é nesse momento que ele fica pé da vida, pega a arma e vai lá e mata o Amâncio. Olha, quando ele mata o Amâncio, ele é odiado da cidade. Depois ele é absolvido, né? E aí é interessante a gente observar o discurso. Eu defendi a honra da minha irmã. Aí as pessoas começam a respeitá-lo de certo modo. O cancelamento dele foi efêmero, passageiro, tá? E é isso que acontece na história. Caio, mas e a família do Amâncio? Essa pra mim foi a parte mais dolorosa, gente. Eu até coloquei aqui um fragmento para vocês. A mãe do Amâncio, Dona Ângela, percebe que o guri não volta, né, não vem visitar ela e o seu marido, e enfim, o pessoal lá do norte. Ela vai então para o Rio de Janeiro. E aí quando ela chega no Rio de Janeiro, ela está um pouco perdida, não conhece o lugar onde ele está. Ela vai se deparar com um retrato, um jornal, uma foto de um cara falando que foi morto. E aqui eu trouxe o fragmento para a gente ler. Fala o seguinte: Dona Ângela aproximou-se do retrato, correndo e soltou logo uma exclamação: mas é ele, o meu Amâncio! E começou a rir e a chorar muito perturbada. O velho, que era um cara que estava ajudando essa senhora, meio comovido e meio vexado com aquela expansão em plena rua do ouvidor, principiava talvez a arrepender-se de ter sido tão cavalheiro, Dona Ângela, quando esta, que estivera até aí a percorrer com uma doida outros mostradores, arrancou do peito um formidável grito e caiu de bruços na calçada. Tinha visto seu filho representado na mesa do necrotério, com um tronco nu, o corpo em sangue. E por debaixo, em letras garrafais: Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro no Hotel Paris, em tantos de tal. E é assim que acaba o romance. Eu acho meio... Nossa, eu acho que a parte que mais me deixou em choque, a mãe saber como que o seu filho morreu, né? Ela reconheceu uma foto dele no jornal e falou, né, Amâncio de Vasconcelos, poxa, meu filho. E a gente não sabe o que acontece com ela, se ela caiu dura, né, teve um treco, ou se realmente apenas passou mal. Esse romance, gente, tem outros detalhes que não cabe aqui eu ficar trazendo para vocês, mas vamos pensar um pouco em relação aos personagens aqui. A Dona Ângela é uma pessoa muito bondosa, o pai Manuel, um cara muito grosso, ríspido. Lá no final ele vai mandar uma carta pro Amâncio, demonstrando-se arrependido de tudo que ele fez de ruim, só que o Amâncio até fala, agora é tarde, né? O professor Pires, um cara totalmente autoritário. Luiz Campos, aqui no ambiente familiar. A Dona Hortência, que o Amâncio dá em cima dela lá no começo do livro, tem um momento que eles vão dançar, que eles vão no jantar, e ela começa a também ter interesse nele, tá? Mas não acontece nada, ou seja, vejam aí esse comportamento idealizado da sociedade burguesa que não existe, tá bom?
quando eu pensar nos hóspedes, vocês vão pensar nos personagens um pior que o outro. Essa Lúcia e o Pereira, que era o seu falso marido, ela se descasada, só que ela não era casada, ela era uma baita golpista. Eles dão um golpe mudando de pensão para outras pensões e assim por diante, casa em casa, porque eles dão um golpe, quando acaba o dinheiro eles dão esse golpe. A Amélia, que se diz uma menina tão bonita, jovem, sensual, ela vai ser corrompida pelo discurso do seu irmão e da sua cunhada, que ficam orientando ela a como se comportar diante do Amâncio. Então tem um momento lá da cena que fala o seguinte, que, eu não lembro qual que é, mas vai falar o seguinte, que caso você beije ele, você finge que você está muito arrependida, que você está horrorizado com essa situação, e coisas assim do tipo. Claro, para se pagar de vítima. Ah, my God, eu errei. Enfim, então ela tem todo um comportamento que não é dela, mas que ela foi orientada a agir dessa forma, tá bom? O João Coqueiro, que teve uma infância muito difícil, tem um capítulo que vai falar sobre a infância dele, sofreu pra caramba, foi maltratado, o pai tinha um medo desse cara virar, ser, na verdade, homossexual, então tinha um comportamento marrento com ele, grosso com ele. Os filhos da Madame Brizard, é uma senhora que já foi casada 2 vezes antes do João Coqueiro, tá, pessoal? A Nini, que não batia bem nas ideias, ela dava em cima do Amâncio também. Então, vejam, várias pessoas dando em cima do Amâncio. Mas a Nini, eu ainda acho que era porque ela tinha um certo interesse nele. Ela dá em cima dele descaradamente, só que nunca na frente dos outros. Até no momento que ela dá em cima dele, vai pra cima dele, ele empurra ela cai, bate a cabeça, e parece que ela sara. É uma coisa que fica assim, um ponto de interrogação. Ela tá melhor agora, tá? É algo curioso pra gente analisar. E por fim o Amâncio, né? Então, quando eu coloco essas 2 circunferências depois dessa, aqui eu tenho 2 ambientes familiares. Então, no primeiro ambiente familiar, que é a sua casa, eu tenho uma mãe mais, né, sentimental, o pai mais violento, mais racional. Só que aqui, quando ele chega, tá no ambiente familiar, só que quando ele sai desse ambiente familiar carioca, ele muda totalmente o seu comportamento, tá? Porque agora quem está à sua volta são pessoas que prezam pela vida boêmia, que têm um interesse nele. Então, observe essa mudança do comportamento do personagem ao longo da narrativa. Quando ele é criança, era uma criança que apanhava muito, né? Que de tanto apanhar, esse ódio, o amor da sua mãe foi se transformando em rancor. E que esse rancor, ele vai sendo construído e se manifestando de outras formas até o final da história. Tá bom? Então, isso daqui são algumas coisas que eu queria pontuar com vocês, beleza? E aí, gente, para terminar, trago aqui para vocês a questão das críticas, tá? É um romance de 1884, mas é um romance que dialoga bastante com o século XXI, tá? Eu tenho meios sociais moldando o seu comportamento. Só que eu não posso generalizar essa teoria do determinismo, porque se eu for pensar no quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, eu também tenho uma favela, tá? Mas a Carolina não é igual aos demais personagens, aos outros moradores. Então o meio dela não está influenciando nas suas ações. Observem isso, que essas teorias elas têm que ser contextualizadas. Uma outra coisa, é um romance que ele parte dessa questão do capristano. Então, vejam esse compromisso do texto literário em resgatar verdades, trabalhar em cima de verdades, fatos, situações que realmente aconteceram, tá? Assim como aparece no Quarto Despejo, aparece, por exemplo, lá nos poemas do Gregório de Matos, essa revolta, né? Ou seja, um texto literário pautado nesse discurso da sociologia, desse discurso, a gente chama de crítica sociológica. Não é um texto alienado, é um texto que está partindo ali de fatos sociais para que ele exista, tá? É um romance que vai demonstrar bastante essa questão das relações artificiais, que aparece muito hoje no século XXI. Bauman, acho que explica muito bem essa visão. O Amâncio, que fica ali dividido, né? Melhor, ele vai se transformando, né? Na casa paterna, que vai mostrar um cara totalmente frágil, receoso, e depois ele, quando na casa, pensão, já no meio mais corrupto. E como que isso vai mudar as suas ações, tá? Será que se fosse um Amâncio da casa de família, será que ele realmente
teria ia abandonar a Amélia, por exemplo? Fica aí um ponto de interrogação que a gente não sabe, tá? E mais do que isso, pessoal, é um romance que vai defender essa teoria do timing, o determinismo. Os meios vão justificar suas ações, tá bom? E assim, não só com o personagem Amâncio, mas outros personagens. Então, por exemplo, quando o Amâncio era criança, a ama vai dar leite para ele e ela sofria de uma doença que depois de muitos anos ele vai ter essa doença, tá? Aqueles valores sentimentais que a mãe passava para ele, mas que o pai não tinha, depois de um tempo, quando ele vai falar da carta do pai, você vê também que ele não tem mais essa visão sentimental pela família, especialmente pelo pai, claro. Pela mãe ele tem sim, gente. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Pensar que é um romance que vai dialogar bastante com o Quarto Despejo, e vai dialogar também com a peça teatral. Eles não usam black tie, porque eu também tenho uma classe social mais baixa, né, uma favela, só que, claro, eles não usam black tie, é uma favela idealizada, né, não, é um autor que não teve esse lugar de fala como a Carolina Maria de Jesus, combinado? E é isso, gente, caso vocês tenham alguma dúvida, mandem aqui nos comentários, e assim que possível eu respondo, beleza? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.